Muito bem-vindos a mais um Meetup de abril de 2023. Vamos falar sobre Hyperautomation. Na palestra de hoje e demonstração, o nosso querido Renato Oliveira vai fazer a exposição do assunto. Então, Maravilha, com você. Daniel. Obrigado, hein? Bom, hoje a gente vai começar a falar de um tema que eu acho que vai ser bem discutido muito em breve aqui no ecossistema Salesforce, Mulisoft, que é o Hyperautomation. Então, hoje eu vou pegar aqui só um pequeno tópico, né, de tudo que engloba aí o Hyperautomation. Claro, por ser aí um talvez aí muitos estejam ouvindo essa palavra Hyperautomation aqui pela primeira vez, vou dar uma pincelada, tá, do que mais compõe isso, né, e na sessão de hoje iremos focar, aqui numa feature nova do já conhecido Flow Builder do Salesforce. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Renato, sou arquiteto de soluções na Evermind. Eu atuo aí há mais de 12 anos na área de desenvolvimento e integrações, desde 2016 trabalhando com Mulisoft. Tenho a grande honra aqui de participar aqui do Meetup ao lado do Daniel, organizando aqui os Meetups da comunidade. E tem meus contatos aqui, né, caso alguém queira trocar alguma figurinha aí, fica à vontade para me contatar. A agenda de hoje é apresentar um desafio, tá, que pode ser resolvido por essa feature nova. Vamos dar ali uma breve introdução do que seria esse Hyper Automation e vamos fazer bastante demonstração. Acho que hoje a ideia é a gente ficar pouco tempo aqui nos slides, né. Gostei do modelo do último meetup Legal. que o Daniel fez, né, então talvez algumas coisas que a gente pode descobrir junto aqui, durante a nossa jornada. Então, existe um desafio aqui que eu acho que muitos de vocês já devem ter passado, né. É um desafio que ele é bem trivial, né, numa implantação típica de CRM, Salesforce. Então imagina que você tem lá dentro do Salesforce toda a sua gestão ali de leads, oportunidades, accounts, né, que é uma primeira etapa aí, né, para formar esse vínculo comercial. Durante esse processo, né, você tem que ter ali algumas garantias, né, porque não adianta você cadastrar ali uma conta, que não existe, uma conta que não está regular na Receita Federal. Muitas empresas têm um processo bem criterioso de análise de crédito, porque muitas vezes falando de, operações ali, né, que são B2B, muitas vezes o pagamento ele não é no cartão, ele não é à vista, então é feito ali um uma forma de faturamento para 30, 60, 90 dias, né. Então é importante assegurar, né, de que a pessoa ali que você está vendendo, ela tem como te pagar depois. Então imagina que nós tenhamos que, no nosso CRM, durante um processo ali de validação, né, ali de crédito ali do nosso cliente, do account, né, eu precise ir na Receita Federal, buscar alguns dados, checar se a situação está regular. Muitas vezes o cadastro, né, às vezes eu posso simplificar a jornada do usuário, pedir para ele preencher apenas o CNPJ e ele busca o resto das informações na Receita Federal, né. Acho que é algo aí bem trivial. E buscar o score no Serasa, né. É claro que aqui eu simplifiquei um pouco, tá, eu estou, simulando aqui a busca de um score numérico, mas quem já trabalhou com o Serasa, né, sabe que fora o score tem mais uns 197 campos que vêm junto, né, que são muito úteis, nesse processo de análise de crédito. Então esse é o nosso desafio, né. Hã, e aí como que
geralmente a gente lidaria com esse desafio, né? Ah, a gente, iria construir ali uma abordagem API-led, né, e, trabalharia dessa forma, né. Então existem diversos ganhos da gente usar uma arquitetura API-led, do que a gente direto no Salesforce, ir lá, né, em algum parceiro que provê dado da Receita Federal, né, ou ir direto no Serasa. Eu trabalhei, né, numa integração com o Serasa há um tempinho atrás, e aquele serviço, que eu estava consumindo, não tinha ainda a versão REST dele, né. Então eu tinha que consumir uma API legada, com MTLS, o retorno dela não era nem um XML, não era nem um JSON, mas era uma string, como se fosse um arquivo posicional, né. E eu tive que, dentro, né, dessa string que é retornada, fazer todo o parse, né, é um flat file, né, basicamente, fazer todo o parser para converter aquilo realmente em objetos, né, e isso se tornar útil dentro do meu ecossistema. Então imagina num cenário desse, que você não está usando o MuleSoft, que você está indo direto lá no Serasa e consumindo essa API, né. Imagina só o tanto de esforço que você teria que fazer no Salesforce para fazer essa conversão, né. Tem coisas que às vezes tecnicamente nem é possível, outras é possível, só que você vai gastar mais tempo, né. Então imagina que você, tem ali um parafuso, Phillips, né, que ele quer uma estrelinha ali, e aí você quer soltar esse parafuso usando um serrote, né. Não vai ser a maneira mais eficiente de você soltar esse parafuso, né. Então o Mule, ele seria a chave Phillips para isso, né. Então através dele, a gente consegue encapsular toda essa complexidade atrás de uma API de sistema. Eventualmente também, eh, tem sistemas que podem ter problemas de disponibilidade, né. Então no Molisoft a gente vai ter toda aqui a governança, né, e o reaproveitamento, né. Então eu construí toda uma lógica para fazer esse parser aqui encapsulado numa API, estou usando hoje aqui para o Salesforce, mas amanhã eu posso usar isso em outro sistema, né. Então, geralmente uma solução a gente costuma utilizar um desenho aqui parecido. Até aqui nenhuma novidade, principalmente para quem já participa dos meetups, né. Então eu tenho aqui as APIs de sistemas, eu tenho aqui a API de process, até porque eu estou consolidando as informações, né. Então eu tenho aqui uma operação que busca dados cadastrais, a partir do CNPJ, e ele já faz aqui essa busca automaticamente, né, em paralelo nos 2 sistemas, né, para ganhar tempo ali, e já retorna o resultado ali consolidado, né. Então aqui zero novidade, a camada de process que faz essa orquestração, a camada de experience que, me permite, né, eu aplicar aqui toda a segurança, dessa comunicação com o Salesforce. E aqui, a gente está usando o HTTP, né, então através do REST é feito aí essa consulta. Essa é uma consulta que ela é síncrona, né, então ali o usuário ele aperta ali um botão no Salesforce, ele precisa receber ali uma resposta ali em alguns segundos, né, e, essa resposta aqui é síncrona. Para isso ser síncrono, tem que alinhar com os seus fornecedores, né. Eu já trabalhei com alguns fornecedores, né, que têm esse tipo de serviço de forma síncrona e segura, né. E já trabalhei com fornecedores que eles falam: "Olha, não faça síncrono, porque o resultado pode demorar", né. Então, aí depende do seu fornecedor. Nesse caso aqui eu estou usando o exemplo de fornecedores que me permitem ter esse resultado aqui de forma instantânea. E aí o ponto que eu quero aqui falar com vocês hoje é essa comunicação do Salesforce
com o Mulesoft, com a API aqui de Experience. Como que vocês costumam fazer essa comunicação do Salesforce com o Mule? Lembrando que não é o Mule enviando um dado para o Salesforce, isso a gente faz com o conector, né? Aqui é um cenário aonde o Salesforce está enviando um dado para o Mule ali e vai receber um retorno ali, né? Ele envia lá o CNPJ, faz essa consulta, né? E já recebe um retorno. Então, como que vocês costumam lidar nessa comunicação do Salesforce com o Mulesoft? Ah, eu acho que a maioria, né, quando se trata aqui, apenas lembrando, né, talvez a resposta, né, de como que costuma lidar, às vezes não é nem o time de Mule que fala isso, né? Geralmente é o cara lá de Salesforce, né? Não sei se tem alguém Uhum, aqui hoje de Salesforce. Geralmente é o cara de Salesforce que toma ali a decisão de como que ele pode acessar essa uhum. informação, Até né? porque são eles que vão iniciar essa transação nesse momento, né? Exato. Legal. Eu não sei se todos têm alguma noção do que Salesforce, do que é Salesforce, né? Do que é a plataforma, mas eu posso resumir e Renato até puxa o que é o Salesforce, o conceito do Salesforce para o contexto da sua apresentação. Assim, Salesforce é uma aplicação em nuvem que foi originalmente desenhada para ser um CRM, né? Então ele tem originalmente no modelo de dados dele um cadastro transacional de contas, contatos, oportunidades e leads, que até o Renato mencionou, mas é a gestão de todos esses dados assim para o processo de vendas. Depois de um tempo, ele começou a agregar muitos outros serviços aí, e inclusive ele tem todo um mecanismo e posso dizer que é uma linguagem, né, de programação interna, né, específica para ser programado dentro do próprio Salesforce e rodar, executar em nuvem, né? Então, a partir dali que a gente começa a ver aqui o que está na tela, as chamadas síncronas e os eventos. Renato, puxei para o seu lado, para o contexto, Maravilha. no conceito deles. Obrigado, Daniel. Então, né, o Salesforce, diga-se de passagem, né, ele é o líder mundial aí de CRM, né? Claro que a empresa cresceu, hoje além do CRM existem outras, a gente chama de nuvens, né, que são ali envolvidas no ecossistema, e-commerce, marketing, entre outros, né. E no nosso cenário, a gente está usando o Salesforce para a função clássica dele ali, que é a parte de CRM, visão 360 do cliente. O Salesforce tem ali uma plataforma, ele é em nuvem, né, então ele tem uma plataforma de desenvolvimento, ali chamada Lightning, né, e tem uma linguagem própria de programação, que pode ser via código ou via, recursos ali de drag and drop, né. Então, é muito comum a gente ter que, do Salesforce, acionar alguma API do Mulesoft, né. E aí quando a gente faz esse acionamento, eu acho que é muito importante a gente entender ali na jornada, se esse acionamento ele precisa ser síncrono ou se ele precisa ser assíncrono. O que que seria isso? Se for síncrono, eu preciso de uma resposta imediata, né. Se for assíncrono, eu posso mandar aqui e receber uma resposta depois, né. Eu acho que o assíncrono já foi amplamente explorado, né, Daniel. A gente deve ter uns 2 meetups Temos aí aí. falando disso, o Latam já foi falado disso também, né. Então, vocês já devem ter trabalhado já com plataforma Event, com Push Topic, o CDC ele é um pouquinho mais novo, né, mas não é uma novidade falar aqui de plataforma Event, né. O que às vezes eu não vejo o pessoal falando, mas acontece, é como que faz aqui o síncrono, né. O síncrono ele costuma ser um pouco mais feio, né. Como assim mais feio? Plataforma Event, eu faço tudo via drag and drop, né.
Quando eu vou fazer aqui uma chamada REST síncrona, geralmente, tá, o pessoal no Salesforce, eles escrevem código, né. Então eles têm lá a linguagem chamada Apex, ela lembra um pouco C Sharp, ali um pouco Java, porém com muitas diferenças, né. E aí você monta uma requisição REST lá no Apex, né, e você chama aqui o Mulesoft, né. Coloca aí no chat se você já trabalhou em um projeto que foi feito assim, né. Mesmo que não seja você que fez a parte Salesforce, se você disponibilizou ali um endpoint, né, numa camada de experience ali, para a pessoa de Salesforce, é muito provável que ele fez aqui através de Apex. O que que a gente vai explorar hoje? Existe uma opção que eu acho que pouca gente deve conhecer que exista, até porque ela é beta, tá, que é a opção via Flow, né. E é essa opção que a gente vai explorar hoje, né. Coloca aí no chat, depois o Daniel me fala, se você conhece, já ouviu falar do Flow Builder. Isso é dentro do Salesforce, tá. Eh, e aí, né, por que que a gente está no meetup de MuleSoft preocupado como que o Salesforce vai chamar o MuleSoft? Preocupado se está sendo chamado via Apex ou via Flow. O Hyper Automation vai explicar o porquê, tá? Agora, o Salesforce está cada vez mais integrado com o MuleSoft. Existem produtos do MuleSoft dentro do Salesforce. E nós, como profissionais de MuleSoft, precisamos conhecer esses produtos para que quando a gente estiver num projeto, a gente possa chamar lá o time de Salesforce, que às vezes nunca ouviu falar de Mule, ou só viu aquela visão teórica, né. Então nós, profissionais de Mule, podemos chamar lá o pessoal de Salesforce e: "Olha, o Mulesoft tem essa e essa feature dentro do Salesforce que pode facilitar a sua vida", né. Então sempre que eu trabalho num projeto de integração, faz parte do meu papel, como arquiteto de integração, sentar com todos os sistemas, né, com os responsáveis de cada sistema, e conversar com cada um, né. "Olha, como que nós vamos ter aí o protocolo para input e output, né. E muitas vezes a gente vai conversar com profissionais de Salesforce, eles não têm a menor ideia. Eles: "Ah, mas o Mule não faz tudo automático?" É uma lenda que vendem, né. "Não, não, não, integração o Mule faz automático." Muita coisa ele vai fazer ali de forma bem mais fácil, né, mas, requer ali, né, a escolha de uma estratégia dentre as disponíveis, né. E a gente como profissional de Mule vai ter condição de chegar para o profissional de Salesforce e falar: "Olha, eu tenho as seguintes estratégias". Bom, antes de eu avançar, né, acho que a gente talvez tenha esquecido de falar, mas tem um chat, uma sessão de perguntas e respostas, vocês podem colocar perguntas e respostas lá, tá. Daniel, temos alguma pergunta até o momento? Não, nenhuma. E eu comentei ali com o pessoal do Perguntas e Respostas no chat. E desculpa, minha internet está falhando um pouco, está dando umas travadas de vez em quando. Se eu não responder é porque eu caí. Tranquilo. E alguém interagiu, falou aí se já Sim, aqui ó, usou? o Clu acabou de escrever, sempre que outro time consumia a API, saía do escopo Microsoft. Acredito que a maioria usava Apex. Então, e o Maravilha. Maxley também já trabalhou com. Eu acredito que ele tenha respondido sobre o Flow Builder. Né? E 7 outras pessoas, né? 8 pessoas total do nosso público. Opa, 9, tá só aumentando aqui, ó. Já ouviram sobre o Flow Builder. Então, o pessoal tá ouvindo sobre o Flow Builder. Só tá E aumentando vai ali. e vai ser importante, porque agora a gente vai entrar numa zona cinzenta. Hoje está muito claro que é Microsoft, que é Salesforce. Quando a gente vai entrar numa zona cinzenta, que vai ter coisa que, pô, isso é Mule ou é Salesforce? O que que é, né? Então, para quem nunca tinha visto a carinha do Flow Builder, ela é assim, né? É drag and drop, mas é bem diferente aqui do que a gente conhece no Mule, né? Para quem gosta de VS Code aí, pode lembrar um pouco o VS Code lá, né, o Canvas.
lógico, lembra aqui bem de longe, né? É claro que o Flow Builder ele está mais avançado, né, do que o Canvas do VS Code, né? E aqui a gente pode programar algumas ações. Ó, eu posso botar uma tela, né? Eu quero botar uma tela para o usuário botar um input. Eu posso fazer inserção aqui no, entre aspas, banco de dados do Salesforce, né? E agora, o que é novidade, né? É um recurso que ainda é beta, né? Mas eu acho que vai fazer parte aí da nossa realidade. É a opção de poder fazer a chamada de uma API do Mulisoft dentro de um Flow Builder, né? Então antes você tinha que recorrer para o Apex, né? E agora, né, dá para usar, né, essa opção aqui e fazer essa chamada dentro do Flow Builder. Bom, vamos avançando, né? E aí, né, o que seria esse tal do Hyper Automation? Alguém já viu aqui essa imagem? Né? Se você já viu essa imagem, coloca no chat, né? Olha que legal essa imagem, né? A gente tem aqui o Endpoint Platform, né, com as APIs. Tudo isso aqui é o que a gente já vem trabalhando aí há alguns anos, né? Todos os nossos meetups, né, Daniel, eles são baseados nessa feature, né, quer dizer, nessas muitas features que a gente tem aqui dentro do Endpoint Platform, Sim. né. Aí, a gente agora, né, tem um horizonte maior. Só esse quadradinho do Endpoint Platform é os nossos 3 anos aqui, 4 anos de comunidade, né, Daniel? E tem um monte de assunto que a gente ainda não cobriu, né. Diga-se de passagem, né, um assunto que também é muito pedido, que é o Flex, né, que vai ser o meetup, a gente vai ter um meetup no dia 11 ali, né, no meio do mês, e a gente vai falar de Flex, né, então já quero convidar vocês, né. Então existe muita coisa aqui dentro dessa caixinha. Só que aí se a gente fizer um zoom out, né, a gente vai ver que existem outras caixinhas e essas caixinhas, a gente vê que tem a mulinha aqui, né. Apesar que além da mula, agora vai ter também um outro avatar aí, né, que vai ser o avatar dos flows, né, que vai estar ali dividindo esse protagonismo aqui com a mulinha, né. Então, olha que interessante, a gente tem aqui o Endpoint Platform, e é toda a visão que a gente já conhece, API LED, Flex, API Manager, Exchange, Governance. Aí, a gente viu que apareceu no, sei lá, 1, 2 anos atrás, alguém já ouviu falar do Composer? Tá vendo que o Composer não tá mais aqui? Daniel, o que você acha que aconteceu? Calma que eu estava escrevendo aqui no chat. Bom, o Composer, ele foi absorvido, né? Aconteceu uma parada que a Salesforce tem feito bastante. Trocar nome de produto, né? De certa forma, né, ele está absorvido aqui no desenho, né? Não está errada essa resposta, Daniel. O Composer, ele agora virou Flow Integration. E a galera já tinha, tá meio dividida aqui sobre essa imagem da Salesforce Automation. Tá meio Uhum. dividida assim, eu não tinha visto essa imagem não. Ah, legal. Agora, principalmente para quem tem pessoas da Molisoft ali adicionadas, você só vai ver eles falando disso, né? Porque agora é o que está no hype, né? Ali dentro da Salesforce. E aí, a gente que como profissional, é importante a gente ter uma visão geral e a gente escolher ali qual módulo a gente vai se aprofundar mais, né? Porque mesmo com todos esses feriados é muita coisa para estudar, né? Mas olha, agora me deu um toque. Será que vai ficar que nem SAP, né? Que
Quando a gente faz um projeto SAP, a gente tem o profissional de MM, né? O profissional de cada módulo, né? Então, o profissional de MM, o profissional de, eita, peraí, de finanças, né? Então, tem uma especialização e uma subespecialização. Será que a gente vai chegar nesse nível aí? Eu acho que não, tá? Porque a gente vai ter agora um perfil de profissional que é o profissional de automação. O que vai ser o profissional de automação? Ele vai ser ali um generalista em um pouco de cada coisa, né? Claro, talvez o profissional de automação, ele não vai ser o cara ali fera de API LED, né? Mas ele vai conseguir navegar aqui em toda essa stack, né? Então abre essa oportunidade, né? E claro, dentro do time ali, né? Às vezes você pode mesclar, vai ter uma pessoa que gosta mais de RPA, a outra não, né? Então, uns vão se aprofundar mais em RPA. Para quem é consultoria de Salesforce, que tem um time de Mulisoft, essa parte de cima vai ser muito simples, porque o pessoal já trabalha com Flow Builder, né? Então, isso aqui já fica já com o time de Salesforce. Aqui não, os caras não reinventaram nada. Eles botaram duas caixinhas a mais aqui, que é a caixinha do endpoint, né? E do RPA, que no final é a mesma coisa, a forma de consumo, né? Aqui, o cara que ele trabalha com o Flow Builder, ele precisa saber consumir alguma coisa do Exchange, que é o que eu vou mostrar agora. Então, isso aqui já está com o time de Salesforce. Isso daqui é um produto um pouco mais novo, mas basicamente já está com o time de Salesforce. Isso aqui provavelmente cai na mão do time de Salesforce, porque isso aqui é uma forma de integração dentro do Salesforce, né? E aí, eu acho que o profissional hoje que ele já está aqui no Endpoint, né? Ele pode continuar lá só fazendo Endpoint, né? Vai ter muito mercado para isso, Flex e tudo mais. Mas, poxa, o cara que de repente ele já trabalha numa empresa que faz Salesforce e faz Muli, talvez vai ser natural ele começar a navegar nessas outras coisas, né? Então hoje, pô, o cara está estudando aqui para tirar a certificação de Muli, daqui a pouco, pô, deixa eu tirar uma certificação aqui de Associate de Salesforce, né? Então é o que algumas pessoas vão acabar fazendo. Para alguns vai fazer sentido, principalmente aqueles que já trabalham em projetos, Mulisoft, com Salesforce, né? Porque tudo isso aqui, ó, Flow Orchestration, Flow Builder, Flow Integration é dentro do Salesforce, né? E existem pessoas aqui que trabalham em projetos que não tem nada a ver com Salesforce, é endpoint puro ali, né? E essas pessoas continuam ali no endpoint puro. Beleza? Legal, Renato. Muito bom. E aí, E como. muita gente já ouviu sobre o Composer, sim, tá? Então, Boa. O Composer já tem os 2 aninhos, né? Ele agora chama Flow Integration, né? Cara, a diferença do Composer e do Endpoint. Desculpa, do Flow Integration para o Endpoint. Às vezes, quando você tem um cenário mais complexo, on-premise, né? Você vai ter uma flexibilidade a mais fazer com o Endpoint Platform. Principalmente se você precisa montar uma estratégia baseada em API LEDs, reaproveitamento, né? O Endpoint Platform ele vai te dar ali uma flexibilidade maior. E existe a parte do Flex aqui, né? Que vai fazer a parte de App Management, né? Agora, Flow Integration é geralmente aquele cliente que tem ali já o Salesforce e ele vai fazer ali alguma integração mais ponta a ponta ali com sistema SaaS, ou às vezes o cliente já tem o endpoint, já tem o Exchange, você vai consumir coisas do Exchange, né? Então o Flow Integration, ele tem um perfil um pouco diferente, né? O endpoint, ele fica mais na mão aqui do profissional de TI, né? Vulgo nós aqui, né? Já o Flow Integration, ele tem essa característica de empoderar os analistas, né? Então, às vezes aquele analista que ele tem ali um raciocínio lógico bom, né?
às vezes ele tem lá que ficar esperando semanas, meses, até o time de integração priorizar a demanda dele, né, o Flow Integration vai empoderar esse usuário, né. Então ele: "Puxa, preciso pegar um dado lá do NetSuite", ele já vai lá, faz a conexão de ponta a ponta, já pega o dado, pode ficar assim, ou depois você evolui aqui para o API LED, né. Então é um pouco, né, do que eu vejo, né, desses, 2 produtos aqui, né. E cada vez mais o Flow Integration vai caminhar para ser aquele produto iPaaS típico, né. E IaaS é no legal que sentido de Integration Platform as a Service, né? exato. E é legal que é tudo integrado com tudo, né, então o Flow Integration vai poder consumir APIs do endpoint, vai poder consumir processos de RPA, que por sua vez também podem ser consumidos no Flow Builder, e no Flow Orchestrator também, né. Então isso, eu acho que o Exchange ele vai estar muito mais potencializado agora, né. Porque você pode criar um processo de RPA, é lógico, esse processo de RPA ele vai executar num robô, e esse robô ele é acionado via API, né. E essa API vocês acham que vai estar onde, né? O portal dela? Pode estar no Exchange, né. Então o Exchange toma aí um papel aí bem importante. E aí, poxa, quero aprender mais sobre isso, né. Até, gente, a ideia desse meetup não é trazer todas as respostas para vocês, mas talvez fazer vocês terem perguntas, né, que talvez eu também não tenha as respostas, né, mas nós como uma comunidade, né, a gente abrir aqui a nossa mente e de repente começar a olhar para outras coisas além aqui do endpoint, tá. Hã, e aí, pô, quero começar a estudar, o que que eu faço? Já tem uma certificação disso, de Hyper Automation, né. Aqui está o link da certificação. Ah, quero fazer um treinamento. Aqui tá os links de treinamento, tá. O primeiro aqui ele é gratuito, já é dentro do Trailhead da Salesforce. E o de baixo aqui é aquele treinamento pago, né. Infelizmente a gente não tem ainda uma previsão de voltar ao programa de voucher, né, mas caso, né, você trabalhe numa empresa e parceira, talvez você possa ter um acesso a esse treinamento aqui que é pago, tá. Então, se você quer se tornar, né, um profissional de automação, esse é o caminho, tá. Essa certificação ela vai cobrar tudo o que está aqui. Claro, não vai entrar ali no detalhe do bit byte do endpoint, né, vai talvez cobrar menos do que uma MCD, né, mas vai cobrar um pouquinho de cada coisa em cada um desses itens aqui. Interessante, né. Então acho que acaba sendo ali mais generalista em alguns pontos, né, então você vai ser mais generalista no endpoint, mas você vai dominar um pouquinho mais o RPA, o Flow Integration, né, e os demais aqui. Bom, eu acho que eu mostrei PowerPoint demais, né, até foi mais tempo do que eu imaginava. Vamos agora ver isso aqui na prática, né. Legal, Renatão. E só Então para informar aqui, ó, pô, a galera também conhece RPA, hein? Mandei aqui no boa, chat. verdade. E é legal que agora a gente torna-se uma plataforma mais democrática, a gente consegue inclusive trazer pessoas que são da área de RPA, que trabalham com outras plataformas, né, e a gente pode trazer elas para o ecossistema, né. Aconteceu isso, né, o Muli trouxe ali pessoas que eram de outras plataformas de iPaaS para dentro do endpoint, né, e agora existe essa possibilidade também. Então se você trabalha com uma ferramenta de RPA que é legada, né, dá uma olhada no Muli, ferramenta já mais moderna, né. Então eu tenho aqui o meu endpoint platform, eu tenho aqui no Exchange a minha API de experiência, e eu estou disponibilizando esse método get. Claro, gente, para fins didáticos eu não construí essa parte aqui de baixo, eu moquei, tá, porque imagina a infraestrutura que eu ia ter que criar aqui Ah, para o meetup, né, e o acesso ao Serasa ele é pago, não é barato, né, a receita também é pago, né, apesar de ser um pouco mais barato.
E aí eu tenho aqui, né, o meu endpoint, tenho aqui o meu console, né. Eu vou até consumir aqui, né, então eu tenho aqui um CNPJ de exemplo, se eu chamar ele aqui, ó, o CNPJ aqui da Microsoft. Pegar um CNPJ mais legal aqui, que é da Salesforce. Então é uma informação que eu moquei lá, né, ó, Salesforce. Se eu passar aqui um CNPJ inválido, ele vai avisar aqui que o CNPJ é inválido, né, e se eu vou provocar um erro aqui não esperado, vou passar uma string aqui, né. Ó, ocorreu um erro inesperado, 500. Então, uma API bem sucinta, né. E aí, né, a gente tem aqui um processo comum, a gente geralmente chega para o cara de Salesforce: "Ó, te dei acesso ao Exchange, te vira aí, né. Lá você vai ver toda a documentação, né, o que entra, o que sai, faz aqui o request access, né, pega aqui a credencial de acesso e vai ser feliz, né". Geralmente nosso trabalho vai até aí. Às vezes a gente vê, né, que o pessoal está com dificuldade, a gente até monta aqui uma collection no Postman, exporta, manda, com cenários, tudo bonitinho, funcionando, né. Mas geralmente o nosso trabalho acaba aí, né. Só que agora, né, a gente pode ir além disso, tá. Então, dentro do Salesforce, né, eu tenho aqui uma parte, de configuração, né. E essa parte de configuração, eh, assim, para quem nunca, né, para quem não conhece o Salesforce, como que eu cheguei nisso, né. Então, geralmente, você faz login no Salesforce. Quando você faz login, né, eu estou usando aqui uma conta de desenvolvedor, Developer Edition. Tudo que eu estou usando aqui, dá para você depois criar uma conta de teste e simular, tá, não tem nada que não dê para simular. Então eu loguei aqui no módulo, no Salesforce, Developer Edition, e aqui eu tenho como acessar as configurações. Aqui nas configurações tem um monte de coisa, isso aqui realmente está ficando cada vez maior. Acho que a época que você começou, Daniel, devia ter 3 menus aqui, né? Não, não era nem assim. Outro dia eu estava discutindo com um cara que eu peguei o Salesforce Classic, né? Ele ainda Uhum. tem uma opção, tipo, bem antes do Lightning, ainda tem a opção de mudar para o Salesforce Classic. Ah, nossa, eu peguei o Salesforce vermelho ainda, né? Não era nem Hã. azul, era em 2005. E aí tem, assim, um monte de coisa aqui, né, e começou a aparecer umas coisas novas, ó, Slack, Einstein, Opção. E MuleSoft, MuleSoft, opa, aí, ai. MuleSoft é nosso, hein. Então, muitas vezes, né, eu acho que cada vez mais o profissional de Salesforce, ele vai ter que conhecer um pouquinho mais de MuleSoft, né, pelo menos ali uma visão associate, né, e vice-versa, né. Então se você tiver um projeto e as pessoas de Salesforce não souber ali se o Mule é de comer ou é de vestir, né, você pode ajudar ela. Então existe uma seção de MuleSoft. Essa seção, ela serve para a gente linkar a nosso Exchange o nosso Exchange, então tudo que está aqui listado no Exchange, a gente consegue linkar e vai aparecer aqui no Salesforce. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Então a gente tem essa opção aqui, né? Como eu já estou conectado, ele não vai mostrar aqui todos os passos, né? Eu vou clicar aqui em login. Você escolhe se você está na União Europeia ou nos Estados Unidos. Eu acho que o Clua vai usar a opção de baixo, né? Não sei se Porque a nem ele. Austrália ali talvez seja mais Acho que é só próximo. restrito da União Europeia mesmo. É, depende também do cliente onde ele atende, né. Exato, Aí ele também. fala: "Não, eu tô aqui na Austrália, mas meu cliente é brasileiro", né. Difícil, geralmente ele deve ser o australiano ou europeu, né, depois ele fala. E aí, o É, nosso aqui, tá, é Estados Unidos, ele é te Oceania, faz tá login, respondendo né, agora. e aí ele vai, direcionar aqui para uma página que aqui ele já fez, né, eu já tô logado, ó, você está conectado com o Anypoint Platform.
Mas se eu não tivesse logado, ele ia abrir aqui a tela de login, eu ia preencher meu usuário e senha, ele ia perguntar se eu tenho certeza, se eu quero realmente vender minha alma. Não, tô brincando. E aí você vai dando next, next em tudo, né, confirmar, e ele faz esse vínculo. Quando ele faz esse vínculo, ele vai criar, né, aqui em segurança, ele vai armazenar, né, esse link. Como que ele armazena esse link? Ele vai ali armazenar essa credencial, porque eventualmente a gente vai ter que acessar o Exchange, né? E a gente não vai ficar toda hora logando de novo, né? Então a gente tem aqui as credenciais nomeadas. Então isso aqui é muito importante vocês saberem, porque elas vão ser muito úteis durante o nosso processo. O que é uma credencial nomeada? Sabe no Molisoft, quando a gente vai lá, tem lá a senha do banco de dados, a senha do SAP, a senha de um outro sistema, e a gente geralmente coloca essa credencial no arquivo de propriedades ou no Key Vault, né? O conceito aqui é similar, tá? Então, ao invés de você ter as credenciais, o URL espalhadas por todo o código, né? A gente coloca isso aqui nas credenciais nomeadas. Então, eu tenho aqui uma credencial que faz a conexão com o endpoint, né? E eu criei também uma credencial para mim acessar essa API aqui, né? Como assim acessar a API? Então, a credencial do endpoint é só para você puxar as coisas do endpoint e listar aqui, né? Como assim listar? Já vou mostrar para vocês. Segura aí, tá? E depois que você listou, você vai consumir essa API, né? Essa API, ela tem aqui a necessidade de passar um client ID e um client secret. Ela tem uma URL também, né? Então eu preciso criar essas credenciais para armazenar isso. E aí, esse é um ponto que é importante vocês anotarem, tá? Ou saberem, né? Existe aqui a credencial nomeada e a credencial externa. A credencial externa, eu não vou colocar aqui a URL. Eu não coloco aqui a URL na credencial externa. Eu vou colocar aqui apenas ali o meu usuário e senha, né? Ah, mas a URL está aparecendo aqui. Calma, ela está fazendo uma referência a uma credencial Nomeada. nomeada, né? Então, aqui eu estou editando uma credencial externa, né? Por isso eu até nomeei aqui como CE para me lembrar, né? Credencial externa. E nessa credencial externa, eu digo, olha, quem tem permissão de usar ela, né? Estou falando, olha, qualquer usuário do Sales Cloud pode usar ela. Esse é um passo importante. Então é como se eu criasse um Key Vault e desse permissão de acesso a esse Key Vault. E aqui eu coloco, estou colocando os meus cabeçalhos personalizados, que é o meu Client ID e o Client Secret. Ah, suporta outros protocolos? Ele suporta também, tá? Então eu poderia, por exemplo, usar o AUF2, usar aqui uma assinatura do AWS, tá? Eu acho que até que com o tempo ele deve colocar mais opções aqui. Eu usei aqui um personalizado, né? E estou aqui colocando o Client ID e o Client Secret, né? Então, credencial externa, você vai colocar usuário e senha, tokens e tudo mais, né? E existe a credencial nomeada. A credencial nomeada, ela faz referência à credencial externa. Então, eu estou dizendo, olha, para acessar essa URL aqui, né? Para acessar essa URL aqui, utilize essa credencial externa, né? Então, a URL é aqui que eu coloco, né? E aí eu indico aqui algumas coisas que podem fazer ou não quero entrar em detalhes aqui, né? Ah, e então, né, uma vez que, né, eu conectei o meu Exchange, né, ao Salesforce, né, e eu criei as minhas
credenciais, né, externas e as minhas credenciais nomeadas, então lembrando, externa, token, né, nomeada, URL. Então uma vez que eu criei isso, eu já posso consumir essa API, né. E como que eu vou consumir essa API? Vou mostrar aqui a maneira mais difícil, tá, e daí depois eu mostro a maneira mais fácil, tá bom? Então, a gente tem, né, aqui no Salesforce, o Flow Builder, né, ele chama só de Flow, né. E eu tenho a opção de fazer essa chamada via HTTP. E como que essa chamada ela está sendo feita, né? Então eu criei aqui um flow. Isso aqui é bem simples, tá, gente? Então eu criei um screen flow, depois eu posso até mostrar. E aí eu desenhei aqui as telinhas, né? Então é uma telinha que tem uma caixa de texto. Eu recebo aqui uma informação, que é o CNPJ. Aí eu chamo a minha API do Muri. E dependendo do resultado, se for sucesso, eu tenho uma outra telinha que eu exibo a informação. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, né? Na vida real, a gente provavelmente ia pegar essa informação, às vezes tomar mais decisões, salvar aqui no Salesforce, né? Mandar um e-mail, né? Aqui é para exemplificar. E caso tenha um erro, eu exibo aqui a mensagem de erro, né? Então é um flow aqui bem simples, né? Como é que eu crio, né? Se você fosse criar aqui um do zero, tô aqui no menu de flows, né? Fluxos, novo fluxo, né? E aí ele tem aqui uma gama de vários tipos aqui de fluxos, né? Então eu tenho um fluxo que ele vai ser acionado por registro, né? Então sempre que o registro sofrer ali uma alteração, ele dispara. Eu posso criar um schedule, né? E eu posso criar um fluxo de tela, né? O que eu fiz foi um fluxo de tela. Então, se eu vou aqui em criar, né? E aí eu coloco a tela, ó. Coloco a tela aqui, eu quero colocar a caixa de texto. Ó, coloquei aqui a caixa de texto, né? Vou chamar isso aqui de CNPJ, né? Beleza, né? Chamar aqui de input, beleza. E aí, né, eu já tenho aqui a minha primeira tela, né. Aí que entra, poxa, preciso fazer a chamada ao 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 Mulisoft, né, a API que está lá publicada, né. Eu tenho, né, um recurso novo, inclusive ele é beta ainda, eu venho aqui em ação e eu tenho a opção de fazer aqui, ó, a chamada de API, criar chamada, né, desculpa, chamada de HTTP. Ele está indicando que é beta, né? Aqui, tá? Eu estou fazendo pela maneira mais difícil. Dessa forma que eu estou fazendo, você não precisa necessariamente estar usando o Mulisoft. Você poderia chamar uma API feita em qualquer outro lugar, uma API da internet, tá? Eu quero mostrar os dois para vocês verem como usar o Mulisoft vai ser muito mais fácil, tá? Então, eu vou chamar aqui de get data. Aqui na verdade é o nome do serviço, né? Então eu vou chamar aqui meetup HTTP API, né? Lembra da credencial nomeada, né? Então eu vou referenciar a minha credencial nomeada aqui. Então ele já coloca o URL, né? E essa credencial nomeada está associada a uma credencial externa, já tem meu token aqui. Vou avançar. E agora eu vou colocar a operação, que vai ser aqui get data, né? Por enquanto a gente tem aqui o método get disponível. Usar o Que ele negócio em traduziu como, português é horrível, né? como obter.
Ótimo, tá Vai perfeito. o método obter, né. Então a gente tem aqui o método get disponível, né. Aqui eu vou colocar o path, né. Ó, tudo isso eu estou Certo, mas simulando. só uma dúvida. Então, assim, ele está em beta e aí por isso não tem outros métodos. É isso, né? Isso aí não tem nada a ver com o que está lá no serviço do Exchange. Não. Tá. Eu tô seguindo um caminho, eu vou até pegar pelo Postman, eu tô seguindo um caminho como se eu não tivesse o Mulisoft, tá. Isso, Então então exatamente. então se eu não tivesse o Perfeito. Mulisoft, eu Então, tenho que preencher tudo isso manualmente, certo. tá. Inclusive essa parte aqui, ó. Certo. Aí, por limitação ainda da funcionalidade, não, não tem outro método além do obter, né? É. Até tem O- uma outra Eu tô opção, zoando tá, aqui. até tem uma outra opção que eu posso importar um Swagger, tá, que poderia ser mais fácil, mas às vezes Tranquilo. o seu time de back-end não disponibiliza nem um Swagger para você, né, quem nunca, né? O cara te manda o documento Word, né. E aí, nunca vai acontecer isso quando você estiver usando o Mulisoft, né, ele vai sempre te passar o Exchange, Ah, né, é. se for aí um time bem treinado. Aí, cara, eu vou colocar os termos em português, né, adicionar chave de parâmetro de consulta. Tá, query parameter, Putz, eu não consegui traduzir, não. Eu não tinha né. conseguido traduzir, não. Eu tô dizendo Tá aqui que é certo. string, que é obrigatório. Certo. Deixa eu só te fazer uma outra curiosidade. Opa, e aí até já tem umas perguntas aqui. Putz, desculpa, Daniel. É, tá, temos só o método get, mas, por exemplo, a gente poderia ter a, um URI-param. Ele não está implementado ainda. Não, tem, ó. Ah, caminho do URL, tá, desculpa. Não, mas como parâmetro. Tipo, eu coloco o número do CNPJ como um parâmetro do endereço. Então, vamos lá. Aqui eu tô colocando um query parameter, né. Certo. Para adicionar variáveis no caminho da URL, Ah, URI coloca parâmetro, entre chaves, coloca tá. entre chaves, né. Ah, beleza, beleza. Tá Isso. bom. Só que não vai O... rolar aqui é o body, né. Preciso mandar um body e não vai rolar, né. Certo. O Daniel tá perguntando aqui, no caso de API com diversos endpoints, o cadastro nominal é feito individualmente para cada endpoint? Isso aí geralmente é tratado ali no DevOps, tá. O Salesforce, tudo que você faz aqui via interface gráfica, né, ele depois vira código, né. Você tem ali, dentro do Salesforce, né, toda uma engine para você fazer versionamento e tudo mais, e você pode tratar isso no pipeline, tá. Legal. Vou botar aqui a amostra de resposta. Deixa eu pegar aqui um CNPJ. Sample payload. Isso. Tô colocando aqui o exemplo. Colocando aqui o exemplo, né, revisar. Ó, tá aqui, que bonitinho, né, concluído. Assim, é um trabalhinho, né, eu tô tendo que copiar, colar, mas é um pouco mais fácil do que escrever código. O que vocês acham, né? Pode ser aí um pouco, principalmente para quem não é programador, né. Ó, legal, né. Aí essa operação ela aparece aqui, ó, meetup, http API, get data. E aqui eu passo CNPJ, ó, concluído. E aqui, ó, se eu fiz tudo certo, ele vai funcionar, né. Posso criar aqui uma outra tela, colocar aqui uma saída de texto, vou escrever aqui, vou escrever aqui retorno, 2 pontos,
e vou usar algo que estava ali no meu retorno, ó. Quando for 200, né, eu posso pegar qualquer coisa aqui, né. Vou pegar aqui vou pegar tudo. Ops. Ah, vou pegar só uma parte, senão ele vai reclamar. Clica aqui, 200, vou pegar aqui razão social. Vou pegar aqui o nome fantasia também. O score. Cadê o score? Pegar o score. E eu não vou fazer aqui bonitinho, mas caso dê um erro, ele vai ser esse default exec aqui, né. Aí beleza, né, retorno. Vou concluir. LBR retorno. Legal, né, vamos executar para ver se funciona? Salvar. Tá, eu puxei a pergunta aí, ó, acharam fácil esse método de construir chamada no Salesforce? Então, no caso, para outra API. Aí, eu já puxei um mais ou menos aqui, viu? Mas teve uma galera aí. Não teve nenhum negativo, mas teve Eu dois aí que, entendo, que porque como sim. é novo, foi clica aqui, clica ali, né, e às vezes, até para quem não está habituado a mexer com o Flow Builder, pô, onde que ele foi, né? Mas geralmente para um profissional ali que mexe com o Flow Builder, que constrói flows gigantes, né, Ah, sim, isso aí deve o ser cara vai tirar de letra, chamar mais uma técnico. caixinha a mais, né. E às vezes você chega para um cara desse: "Ô cara, precisa fazer um Apex", né, porque no Salesforce tem essa divisão, né, o analista funcional, né, o administrador É, e o desenvolvedor. é, Geralmente o funcional ali, o cara come isso daqui, né. sim. Sim, são papéis que não costumam se misturar. O desenvolvedor até vê o que o funcional fez, entende pela lógica. O funcional não faz o contrário. Isso. Eu cliquei aqui em depurar, ele abriu aqui a tela, vamos executar. Tem a vantagem é que não demora 30 segundos para compilar, né. Encostar Tá. esse ali. Então, assim, você chegou numa tela que você pode linkar de qualquer lugar, certo? Maravilha. Isso. Exemplo prático, boa pergunta, Daniel. Exemplo prático, onde que eu usaria essa tela? Então imagina que eu tenho aqui o cadastro da conta, né. Pô, quero fazer a validação, posso clicar aqui no botão e fazer, né. Aqui, eu até deveria ter deixado mais bonitinho, já ter deixado o CNPJ, né. E aí, ó, ele avança, né, ó, trouxe o dado, né. E ele já poderia Bacana. já deixar salvo aqui, né. Seria um exemplo, tá, de utilização. Não, mas bacana. Bom, então eu construí aqui a tela, vamos torcer aqui para funcionar. O Vitor está elogiando aí. Legal, É lindo de se ver, funcionou. cara. Ó, e até o score ele é randômico, tá, eu posso até fazer outra chamada aqui, né. Ó, já veio menor. E ó que legal, ele traz aqui o que que eu passei, o que que retornou, né. Vamos provocar aqui um erro, né. CNPJ inválido. Ó, CNPJ inválido. Erro inesperado, que é o 500, né. Ó, ocorreu um erro inesperado. Então ficou muito mais fácil, né, assim, a gente fazer uma chamada REST, por aqui, sem ter que escrever código, Sem né. dúvida. Principalmente pra gente que está aqui acostumado com o drag and drop, né. Então vamos pensar, eu tenho um primeiro cadastro para cadastrar esse get data, né. Uma vez que ele está cadastrado, eu posso reusar essa ação, ó. Ó, meetup, get data, teste. Ó, eu reuso. Então eu tenho ali um primeiro trabalho. Ó, pronto. Eu tenho um primeiro trabalho, que foi aquele copia e cola que eu fiz, né.
que pode ter dado nó na cabeça de muita gente, mas depois é só reusar. Agora, e se eu tivesse o Muli? Isso aqui, gente, embora eu consumi uma API aqui do Muli, eu fiz de conta de que não era o Muli, né? Eu peguei os Sim. dados aqui pelo Postman. E se eu tivesse Uhum. o Muli, como que seria, né? Então lembra que eu falei que você precisa plugar o seu endpoint? Então meu endpoint está plugado. A minha credencial, né, nomeada, está criada. Né, ela está criada aqui, tanto a nomeada que tem a URL, quanto a externa que tem a senha, né? Legal. E está o endpoint plugado. Qual que é o próximo passo agora? Né? Sabe aquilo que a gente fez, copia, cola e o escambau? Se você tem o endpoint platform, né, você não precisa, né? É claro, tem também uma forma de você importar o OAS também que seria menos trabalhoso, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui, Mas não trabalha com Ramble? trabalha também. Ah, tá. Ufa. Orra, só que faltava, né? Pô, se nem a mulher acreditar no Remo, né? Quem sou eu pra. Aí, cara, existe Você aqui falou só OS, então. uma parte de integrações. Hoje os profissionais de Salesforce eles estão assim, né? A integração, pô, é com o time de Muli lá, né? eu tenho ouvido muito isso, né? Então, cada vez mais o cara de Muli, a pessoa ali de Muli vai ter que compreender um pouco mais o Salesforce, né? Até porque esse menu tá gigante, né? Vamos se colocar no lugar do time de Salesforce para eles entenderem tudo, né? Aí, a gente tem aqui uma opção que é origem de dados externos, né? Essa origem de dados externos, serviços externos, desculpa. Então, esses serviços externos, ele vai ter os conectores que eu importei. Como assim conectores que eu importei? Sabe aquela action que eu copiei, colei o escambau? Aquilo é como se fosse um conector, tá? Eu tenho um limite de conectores que eu posso importar. Ó, posso importar aqui 1.250 operações, né? Na conta de desenvolvedor. Bastante, né? Mas daí você falou uma palavra-chave, operações, ou seja, um get é um conector. Ou você prepara para todos os verbos HTTP Não, dentro não. daquela URL. Get, dados cadastrais é um. É uma operação. Get, Post, né, não, o get, post dentro outra do mesmo recurso já seria outra. já seria outra. Então são Entendi. Então, operações diferentes, assim, né? consome. 1.250 é bastante para um dev, mas Isso. sem E dúvida consome. isso. E aqui, pô, eu estou usando a licença de desenvolvedor, não Sim, pago é nada, né? limitada, claro. E deve ter, às vezes, uma forma às vezes, uma licença ter price, aumentar isso, né? Mas não é pouco, né? Não é pouco. E aí, veja, eu já tenho alguns aqui. Tá vendo esse meetup HTTP API? Foi o que a gente criou agora. Então, todo Certo. aquele copia e cola que a gente fez virou isso daqui, né? Como que eu posso fazer isso de uma forma mais inteligente? Ao invés de eu vir aqui no Postman, copia e cola, novo serviço externo, e aí eu poderia usar aqui, importar, né, um Open API, ou eu posso pegar aqui tudo que já está no Exchange, né, do endpoint. Então, eu já estou vinculado ao endpoint, vou avançar. Ele vai mostrar para mim, né, qual credencial nomeada está disponível, é essa. E aqui ele vai mostrar todas as APIs que eu tenho, né, no Exchange, que é uma. Ele também vai mostrar todas as APIs que eu tenho no Exchange, inclusive as versões, porque às vezes eu posso querer uma versão específica, né? E aí eu pego seleciono o que eu quero, né? Vou dar um nome para ela, então vai ser aqui Meetup Exchange API, né?
coloco a credencial nomeada, então lembra, a credencial nomeada ela é a base de tudo, né? Então aqui está o URL, né? Na externa está a senha, né? E olha que legal, ele já vai montando aqui uma descrição, eu poderia colocar mais coisas, né? Então, olha que legal, aquele texto não veio à toa, ele veio daqui, né? Então, é muito legal, né, ver que agora tá tendo uma sinergia legal entre as plataformas, né? E aí a gente avança, né? E aí ele vai me listar todas as operações que eu tenho. Aqui eu tenho uma só. Mas fala aí, Daniel, não é incomum você ter ali, né, uma API com 30, 20, às vezes até mais Claro, operações, né? claro. Você seleciona a que você quer, e aqui que entra a vantagem, né? Se você importa um Swagger qualquer, porco, você não vai ter alguns recursos do que geralmente um time de Murisoft que faz ali, né, um Remo ou um OpenAPI bem caprichado, né? Aqui, ó, ele vai ler basicamente o que a gente tem lá, ó. Então ele tem aqui o CNPJ, Certo. ele tem aqui o que acontece quando é o retorno 200. No Uhum, outro que eu importei, eu não coloquei o que acontece quando é retorno 400, 500, né? uhum. E aqui eu especifiquei. Então, geralmente, a gente tem dentro do endpoint, às vezes até fragmentos, né, que fica até meio genérico, né? Ou eu posso ter um resource type, onde eu já padronizo já os retornos, né? Isso Com me certeza. ajuda no Salesforce, tá? Então, vou dar um concluir, né? Então, se tudo der certo, ele criou, né? Ó, já consumiu mais um aqui. Mesmo eu pegando uma operação redundante, né? Cada um que eu crio aqui, ele consome. E aqui, ó, Microsoft Exchange API, né? E aí, quando eu vou no Flow, né? Essa action, ela aparece lá. Então, eu acho que eu preciso fazer um refresh aqui. Então, deixa eu salvar. Deixa eu fazer o refresh. Então, todo aquele processo de copia e cola não tem mais, né? E veja, a credencial nomeada é um negócio que eu cadastrei uma vez só. Ação. Ó, Meetup, Exchange API. Aí ele vai listar aqui as operações, né? Vou colocar aqui, ó, get data. Vou colocar aqui o CNPJ. Não vou passar Client ID Secret aqui, porque eu já estou passando em outro lugar. E vou concluir. Só isso. Então, Bacana. eu tenho isso aqui no Exchange, eu investi um tempo, né, criando aqui a especificação, setando todas as coisas, e com, sei lá, meia dúzia de clique eu tenho isso já importado dentro do Muli, né? Uhum. Vamos ver E como é que fica? vamos ver. Salvando e. Pô, Daniel, aí você me quebrou, vai que não funciona, né, cara? Tô Não, mas eu brincando. quero que você passe vergonha. Não, mas vai Não adianta funcionar, só eu sim. passar. Vai funcionar, Não, sim. uma demo é horrível mesmo. Se acontecer, a gente quebra a cabeça aqui e se ajuda, E aí, ó, vê na retorno, né? documentação. Aqui é legal. Lembra lá os status code? Ó, isso me ajuda demais, ó. Então eu vou colocar aqui status code 200, né? Vou pegar aqui a razão social. Vou pegar aqui o score. Vou até fazer mais bonitinho aqui, ó. Razão social. Score. Isso aqui vai ser o sucesso. Concluído, né? E aí eu posso colocar uma estrutura aqui de decisão, né? O choice. Onde eu vou avaliar aqui, né? Válido.
erro. Eu vou colocar aqui, ó, se o status code for diferente de 200, é porque deu um erro. Caso contrário, sucesso. Aí esse cara vem para sucesso e coloca aqui um outro cara. Ops. E aqui eu posso imprimir aqui o erro, né? Então, se for 400, né, ele vai ter aqui o campo mensagem. E se for 500, ele também vai ter o campo mensagem. Caramba, hein? Muito legal. Aí, o Vitor pegou fez uma pergunta aqui, ó. Sabe se aceita Data Wave como no Composer? Ainda não. No Flow Builder ainda não. Uhum. E Jefferson está perguntando, pelo Flow Builder, é possível salvar nos objetos do Salesforce? É possível. Eu tenho como usar aqui uma operação, né, de criar registros. Ó. Certo. Aí, eu quero criar um registro, né, um account, por exemplo. E ele até consegue fazer mestre detalhe? Não tem. Faz sim. Oxi! Caramba, imagina, você traz uma estrutura complexa, né, de sei lá, conta, Uhum. oportunidades, de um JSON externo, você já monta em um... Até o meu objeto aqui, né, eu tenho uma estrutura de endereço, né, ó. Então ele permite sim. Bom, eu coloquei aqui para rodar, vamos depurar? Cruza os dedos aí, vamos torcer para funcionar. O Brian ele disse que começou no Salesforce, então é muito interessante. Ó, aqui eu provoquei esse erro, né? Então, ó, eu passei aqui o X, né? Para Sim. ele dar o erro inesperado, né? Só para deixar vocês felizes aí. Ah, deu pau, né? Agora eu vou passar um CNPJ inválido. Ó, CNPJ inválido. Agora eu vou passar um CNPJ válido. Ó, Salesforce. Muito bacana. Vou pegar aqui o Evermind. Bom, aí, gente, de demonstração é isso, né? Então, isso aqui é só uma pontinha, tá? Do que é chamado de tal Hyper Automation. Essa única pontinha, esse único detalhe, né? Ele tem como objetivo facilitar realmente essa integração entre o Salesforce e o Mulisoft, que ela já é facilitada, né? Se a gente não tivesse o Mulisoft, ia ter que o Salesforce consultar direto esses caras aqui, né? Então, só com o que a gente já tinha aí, já facilitava muito, permitia o reaproveitamento, e agora a Salesforce está investindo cada vez mais nessa sinergia. Então, né, recapitulando, né? Quantos cliques eu preciso para colocar uma operação aqui, né? Então, eu coloco eu coloco aqui o vínculo do endpoint com a plataforma, eu defino, né, a credencial nomeada e a credencial externa. Isso eu faço uma vez, todos esses passos, né? E depois, só partir para baixo. É só vir aqui em serviços externos. O que tem lá no meu Exchange que eu quero importar aqui? Né? Então você sobe uma API nova, aparece aqui, e ela já vai virar aqui o conector.
Fenomenal. Temos mais uma Boa. pergunta aqui. Vitor, não peguei o início da apresentação, mas quais papéis seriam os responsáveis por isso na Salesforce? Quem configuraria, bom, o login, as credenciais e o flow? Gente, vamos ser sinceros. Se chegar para um admin de Salesforce, né? Ó, cara, vincula lá com o Exchange. Pode ser que ele nem saiba o que é Exchange, né? Então eu acho que num primeiro momento cabe ao profissional de Murisoft falar, olha, admin, tem uma forma de vincular isso de forma automática, né? E com o tempo, o próprio admin vai ver Trailhead, vai ver que vai aparecer lá. Então esse papel de vínculo, ele vai acabar ficando como responsabilidade do admin, tá? Uhum. E o flow, eu diria que Isso. analista, né? E o flow é do analista, né? Salesforce. O analista ali funcional, não precisa nem ser um desenvolvedor, né? Então o analista, ele vem aqui, consome os flows, eventualmente cadastra um flow também, né? Certo. E voltando à pergunta do. Quem que colocou? Foi o próprio Vitor. A pergunta do Data Weave. Tem no roadmap? Você já ouviu alguma coisa? Cara, eu sei que já está rolando Data Weave com Dentro do Apex. Apex, isso. É. Sim. Então, assim, eu não ouvi, tá? Então eu não sei se no futuro vai vir aqui para dentro das ferramentas de Flow, tá? Mas, né, teria Uhum. tudo aí É para bem. vir, né? É Em algum provável que momento, venha. né, a gente já está esperando que venha. Se vai ser esse ano, se vai ser 2026, né, a gente não sabe. Mas eu Exato. imagino que não deve demorar muito, não mesmo. Bom, o Clua perguntando aqui, resumidamente, qual a diferença entre Flow Integration e Flow Orchestration? Ótima pergunta. O Flow Integration, ele tem ali a missão de ser aquele iPaaS, né? Então aquele produto ali que vai ser ali a plataforma para você integrar com produto SaaS, né? O Orchestrator, ele tem um escopo ali maior. Ele vai usar, às vezes, coisas do Flow Integration, vai usar coisas do Endpoint, do Flow Builder, para construir ali processos mais macro, né? Então, eu tenho que construir um processo que ele tem diversos passos, né? Então, começa, chegou um e-mail, né? Aí, esse e-mail ele vai ser ali lido pelo sistema e aí vai gerar uma aprovação. Então, isso eu orquestro no Flow Orchestrator, né? Aprovou, aí eu preciso chamar um RPA. Então, aqui ele vai colocar a chamada desse RPA para chegar até aqui embaixo. Até se eu puder traduzir, é como se ele fosse uma camada gigante aqui de process com recursos, inclusive voltados para usuário final, interface gráfica. O que faz bastante sentido. Isso. Talvez se a gente fosse falar, tem a plataforma tem BPMN, né? Talvez isso aqui é o que vai chegar mais próximo ali, né? Uhum. É isso aí. Vitor, não sei se você ia fazer uma pergunta, mas parece que a frase veio pela metade. Temos mais alguma pergunta aí final, galera? Não sei se eu espero o Vitor escrever aqui. A apresentação é isso, então, né, Renatão? É Então, isso. porra, mas muito bacana. Então... Maravilha, gente. Muito obrigado. Espero que Isso aqui, vocês. ó. Olha aqui, ó. Hum, Estava vendo o Composer e me pareceu bem parecido com essa solução com ele. Você sabe quais cenários se aplica cada um dos casos? é Composer e Flow Builder, né? O Composer ele vai ter conectores para você acessar sistemas externos, né? Por exemplo, um conector lá do Workday.
um conector do NetSuite, do ServiceNow, do Teams, do Gira, né? Isso não vai ter dentro do Flow Builder, né? O Flow Builder é mais ali pontual para você consumir, às vezes, uma API, consumir algum asset do Exchange, né? Mas, poxa, preciso aqui realmente fugir desse protocolo REST, né? E quero aqui alguma coisa mais plug and play, né? Ponta a ponta ali, o Flow Integration vai servir para isso, tá? Muito legal. Mas muito E, legal. e existe um mercado, né? Então, existe o cliente que ele não. Às vezes ele, cara, ele não vai. Ele é pequeno, né? Ele não vai ali fazer todo o API LED e tudo mais, né? Então, aquele cliente menor, pô, cara, eu preciso aqui só mandar aqui a informação aqui para faturar no NetSuite, né? Tem uma operação pequena, né? Ou, Uhum. cara, eu tenho aqui uma fila enorme para o meu time de integração, então deixa o cara aqui, meu analista funcional, fazer isso, e depois a gente bota no API LED, né? Então, eu acho que tem ali bastante utilidade o Flow Integration. Legal. O Brian perguntou aqui, ó, como carreira, para quem está começando, indica permanecer estudando o MCD lá no Endpoint ou já pode ir para o Hyper Automation? Olha, sem conhecer muito de Hyper Automation, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Acho que a gente tem que estudar cada vez mais. Mas eu entendi a essência da pergunta, né? Como o dia tem só 24 horas, ele precisa priorizar alguma coisa, né? Sim, sem Até dúvida. para. Eu lembro, né, no começo de carreira, pô, eu queria aprender tudo, mas eu pensei, meu, se eu aprender um pouco de cada coisa, quem que vai me pagar para mim não saber nada de muita coisa, né? Ninguém. É, então, geralmente as pessoas vão pagar para você saber muito sobre uma coisa, né? Ou muito sobre muitas coisas, né? Você pega já um arquiteto generalista, ele sabe muito sobre muitas coisas, né? Agora, um desenvolvedor que às vezes está começando, minha dica, não saiba pouco de muita coisa, saiba muito de uma coisa, né? Isso vai te fazer crescer mais rápido. Sugestão, eu acho que o MCD é um caminho bom. Hoje existe mais mercado para o MCD do que para o Hyper Automation, tá? Então o MCD é bom. Ah, pô, mas eu achei mais legal o Flow Builder do que o Endpoint. Faz a trilha de Salesforce lá no Trailhead, faz um associate de Salesforce. Tem uma certificação de Salesforce lá de Platform Developer, né? Então, se você está começando hoje, gostou mais do Flow Builder, vai para a carreira Salesforce. Gostou mais do Endpoint, vai para MCD, né? Independente do caminho que você escolher, se você quiser chegar no Hyper Automation, você chega, tá? Vai ser normal. Pessoas que hoje têm MCD, por causa do Flow Builder, às vezes estudar um pouquinho de Salesforce, e pessoas que são certificadas em Salesforce, por causa dessa opção de conector do Mule e tudo mais, acabar estudando um pouquinho mais Mule. Fechou as perguntas aí, Daniel? Opa, Acho que você... valeu, Vitor. Eu estava falando no muro. Então, o Brian agradece aqui a resposta. É, muito legal a sua apresentação, esse conteúdo excelente, muito bem explicado, muito, é, assim, com uma visão de futuro que eu acho que a gente precisa estar atento a essas mudanças que estão acontecendo, né? A gente está falando de cada vez mais de low code, no code, e esse sempre foi o forte da Salesforce. A Salesforce não comprou a Microsoft à toa. Eu acho que é bem por aí. Legal. Bom, então, a todos, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação. A gente continua aqui para um bate-papo e o quiz. Obrigado, gente. Tchau, tchau.